procurar explicar o passado, ele vai associar o conhecimento bíblico com o conhecimento científico. Qual seria o exemplo, então, que eu colocaria aqui? O conhecimento científico, florestas petrificadas. Aqui no fundo do quadro, vocês perceberam alguns troncos verticalizados, né? São troncos de árvores que não cresceram onde estão. As árvores já estão fossilizadas, petrificadas, elas foram transportadas de outros locais, né? Então, evidências de uma origem alóctone e catastrófica para as plantas fossilizadas. Ou seja, muitos cientistas consideram que as plantas, realmente, mesmo as camadas de carvão, onde você encontra material vegetal em grande quantidade fossilizado, né? Alguns consideram que esse material se originou onde ele está. Os pântanos se desenvolveram naquela região e posteriormente houve um soterramento, houve um remanescente das plantas que continuou naquele ambiente e assim eu tenho uma sucessão de catástrofes e processos de calmaria geológica que permitiu que essas florestas renascessem. Isso não faz sentido. Quando você olha uma camada de carvão, mesmo as florestas petrificadas, você tem que admitir que, na realidade, esse material ele foi arrancado de algum lugar, transportado e depositado em outro lugar. Ou seja, a origem não é autóctone, mas sim alóctone. Houve transporte desse material. Eu creio que, se essa visão fosse valorizada, muitas descobertas no campo da geologia, paleontologia, teriam resultados mais promissores, pois realmente essa seria a origem verdadeira das florestas petrificadas, não é? Esse é o conhecimento científico legítimo. Alguns cientistas já sabem disso, mas essas descobertas ficaram realmente reservadas para um grupo específico de cientistas. Ainda hoje, você vai nos cursos de geologia e biologia, e quando se fala em camadas de carvão, sempre se repete a mesma coisa. Não, são pântanos sucessivos, né, que se desenvolveram no passado. Não faz sentido. Você tem que imaginar outro cenário. Grandes massas de água se movimentando, né, sendo transportadas e sendo soterradas gradualmente devido aos movimentos, fluxos e refluxos de marés. Então eu teria uma alternância vertical dessas camadas. Muito bem. Isso está compatível com o texto bíblico? Evidentemente que sim. Soterramento de grandes florestas petrificadas estão perfeitamente ligadas, né, e compatibilizadas com a grande catástrofe, ou seja, a narrativa bíblica do dilúvio, um desastre geológico de proporções globais que ocorreu no passado. Nós dedicamos, então, a segunda sessão dessa série de aulas exatamente para falar sobre isso, especificamente. Evidências de uma catástrofe geológica de proporções globais estão por toda parte, no mundo inteiro. Mas é incrível. A grande maioria dos geólogos não enxergam dessa maneira. Então eu diria que esses dois conhecimentos, um científico e um bíblico, se ajustam perfeitamente, são autênticos, são legítimos, e isso acaba favorecendo a ampliação do conhecimento, novas descobertas, tanto no campo científico como no campo bíblico. Eu percebo realmente que a narrativa bíblica do dilúvio nem é apenas um texto do Antigo Testamento. Está em vários textos da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Então, é interessante como essa compatibilidade, além de trazer uma harmonia entre conhecimento bíblico e conhecimento científico, propicia realmente uma valorização tanto do conhecimento científico, como também do conhecimento bíblico. Bem, eu coloquei apenas 7 exemplos, outros poderiam realmente ser considerados, né? Então, eu creio que cientistas do passado, nós iremos mostrar isso na nossa 5ª aula, eles desenvolveram esse raciocínio, onde o conhecimento bíblico e o conhecimento científico estavam realmente inteiramente associados. Não havia confusão, afirmativas bíblicas em nome da ciência ou afirmativas científicas em nome da Bíblia. Não havia. Esses cientistas eram cientistas religiosos, cristãos, e fizeram aquilo que é de melhor em termos de pesquisa científica. Essa associação é desejável. Você pode buscar outros tipos de associação entre conhecimento bíblico e conhecimento científico, na área de saúde e em outras áreas. Eu estou aqui mais no campo da história natural. Bem, então, como conclusão, eu gostaria de citar alguém, dentre muitos outros, que conciliou o conhecimento científico com o conhecimento bíblico de maneira brilhante, de maneira realmente fantástica. Aqui está ele, Sir Isaac Newton.
notável exemplo de harmonia entre a Bíblia e o conhecimento científico. Eu creio que seria bom realmente ler não só os textos científicos de Newton, que estão entre os melhores. Talvez ele acabou promovendo os maiores saltos no campo da história da ciência moderna. E era um estudioso minucioso da Bíblia. Newton nos deixou um legado fantástico. Aqui vocês veem do lado esquerdo o seu clássico livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. O termo filosofia natural, na época em que ele viveu, correspondia à física. E aqui do lado direito nós temos um outro produto intelectual desse grande gênio. Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse de São João. As duas obras, alguns dizem, mas como uma pessoa, uma mente pode produzir conhecimentos aprofundados aqui, no campo da teologia bíblica e no campo da ciência? Alguns até vão dizer, mas talvez Newton tenha sido realmente um grande cientista, apesar de ser um cristão ou de estudar a Bíblia de maneira sistemática. Eu diria que essa frase ou essa afirmativa está equivocada. Eu posso com certeza dizer, ao você ler os livros de Newton, você vai verificar algo interessante. Eu posso afirmar que Newton foi um excelente cientista por ser um cientista cristão, um cientista criacionista. E isso fica claro ao você ler os livros científicos de Newton. Você vai observar que ele, no meio daquelas explicações científicas do seu livro Princípia, ele para um pouquinho e se reporta a Deus, de maneira profunda, respeitosa. Vamos ver alguns desses textos extraídos do livro Princípio e do livro Ótica também. A perfeição e a complexidade da natureza somente poderiam proceder do conselho e domínio de um ser inteligente, poderoso e soberano, aquele ser absolutamente perfeito, o Criador, o Deus de Israel, eterno, onisciente, onipotente, onipresente, aquele que criou o homem à sua própria imagem. Essa era a visão que Newton, talvez um dos maiores cientistas de todos os tempos, tinha de Deus. Eu creio que vale a pena realmente nós nos sentirmos motivados a imitarmos Newton. Todo cientista que tem curiosidade em explicar as origens, seja no campo da física, química, biologia, geologia e áreas afins, seria bom que ele imitasse Newton. Ao você procurar na Bíblia o conhecimento não científico necessário para complementar o científico com relação a eventos que não podem ser reproduzidos cientificamente, você vai encontrar realmente na vida de Newton essa harmonia perfeita, que acaba promovendo o progresso do próprio conhecimento científico. Bem, estamos apenas começando. Esse foi o nosso primeiro módulo. Eu creio que seria interessante, se você realmente tem algum preconceito com relação à Bíblia, se esforce um pouquinho. Eu sei que é difícil, às vezes, pensarmos realmente de maneira diferente daquilo que pensamos na universidade, aquilo que fomos realmente, eu diria, convencidos a aceitar como sendo verdade. Não é? Pense um pouquinho nessa outra possibilidade, de você realmente encontrar essa harmonia entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico. A exemplo, não só de Newton, mas de outros cientistas da história da ciência moderna. Eu queria que isso fosse fazer bem para você. Não só para a sua mente no campo intelectual, na aquisição de conhecimento científico,